Informação agora: a juíza Coraci Pereira da Silva, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, determinou que militantes sem terra deixem a fazenda Boa Esperança Cabeleira, no município de Maurilândia, no sul de Goiás, segundo a revista Oeste. A propriedade, administrada pelo grupo Franco Ribeiro Andrade, é produtiva e está com a documentação regularizada. Falamos sobre esse caso aqui no programa. Os sem terra invadiram a propriedade no domingo, 2 de outubro, quando o contingente da Polícia Militar estava destacado para cobrir as eleições. As vítimas da invasão registraram um boletim de ocorrência e nessa semana conseguiram ordem judicial para remover os invasores. A fazenda produz cana-de-açúcar, soja e milho. Além disso, trabalha com um ciclo completo de pecuária, incluindo cria, recria e engorda. Segundo o Coraci, os militantes agiram no claro intuito de se apropriar indevidamente do referido imóvel, ali adentrarem e lá edificarem precários barracos de lona. Zé. Olha, isso aí tem que chamar a polícia, não é questão social, nem grupo social, nem MST. É um grupo de desordeiros que decide desobedecer à lei, e isso configura crime. Só pode haver aí uma conivência entre a polícia e esse pessoal, que eu não gosto de citar esse grupo aí como se fosse um grupo social. Isso é um grupo que não tem sede, não tem nenhuma razão social, que é uma defesa deles contra processos, né? E se sente no direito de desobedecer à lei, né? Isso aí tem que chamar a polícia tem que atender. Existe uma legislação sobre isso. E uma decisão do presidente Jair Bolsonaro ao assinar um decreto ampliando, né? Antes a posse de armas era restrito à sede da fazenda. E agora não, é toda a propriedade. Isso acabou inibindo muito esse tipo de agressão. Isto é uma agressão. Veja bem, a Constituição brasileira admite o direito de defesa, e o direito de defesa, inclusive, para a propriedade. Houve um debate muito grande sobre isso na Constituinte. A Constituinte ela era muito de esquerda e tinha na propriedade um direito social, ou seja, a propriedade rural, pela Constituinte original, naquele projeto original do Bernardo Cabral, seria uma concessão, seria do Estado, e uma concessão para se ter uma ideia do que se refere a esse direito social da terra ou a obrigação de se ter essa associação na terra. Agora não, a Constituição que foi aprovada mudou isso e trata-se de uma propriedade privada. E como tal, a Constituição garante o direito de defesa. O direito de defesa. São duas situações em que se transfere o monopólio da violência da polícia para a pessoa, a defesa da própria vida ou da propriedade, para se ter uma ideia. Então, assim, isso aí é caso de polícia. Não acho que isso seja nem política nem questão social. É um caso de polícia. Gachelp. Os líderes desses movimentos sem terra, a maioria deles, não tem qualquer relação com a terra, nunca plantaram nem um pé de alface na vida e, obviamente, usam muitas dessas pessoas, né, pessoas que têm um sonho aí de ter um pedacinho de terra para plantar, como massa de manobra política. Mas esse é um modelo de exploração dessas esperanças, dessas expectativas que vem decaindo, que vem perdendo aí muita força nos últimos anos. A gente já comentou aqui em outros programas, outras datas, que desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o número de invasão de terras, né, por esses grupos como o MST, vem caindo sistematicamente, ano após ano, governo após governo. Então, em média, eles vêm caindo, inclusive no governo Temer chegou aí próximo de algumas dezenas por ano, né? Já houve anos em que eram centenas por ano de invasões, e agora no governo Bolsonaro também está aí no patamar de poucas invasões por ano. Tem algumas, quase 3 dezenas aí no governo todo. Então, isso se deve em grande parte ao fato de que houve, né, assentamento sistemático dessas pessoas ao longo de todas essas décadas. Isso foi reduzindo o estoque, né, de necessidade, digamos assim, de pessoas que têm essa expectativa, têm essa esperança, e com isso foi esmorecendo e perdendo, né, qualquer ímpeto aí para que esses líderes que fazem uso, que instrumentalizam essas pessoas, continuem explorando elas. Ana.
Vitor, aqui sempre que condenamos e criticamos decisões inconstitucionais e arbitrárias de juízes e juízas, nós repetimos o nome daquele juiz ou daquela juíza. Dessa vez, me corrija se eu estiver errada, é a juíza Coraci Pereira da Silva, é isso? Do TJ, Tribunal de Justiça de Goiás. Isso, a juíza Coraci Pereira da Silva, do TJ de Goiás. Juíza que honra as leis, que honra a Constituição, e aí, né, nosso aplauso à juíza que, infelizmente, no Brasil parece ser uma exceção e não a regra. E esse dominó mal feito aí de insegurança jurídica, infelizmente, ele começa lá em cima. Agora, MST invadindo propriedades, uma juíza aí bravamente colocou lei e ordem e a Constituição para seguir o rumo que deveria seguir, né, como a bússola, a juíza Coraci Pereira da Silva, e, no entanto, nós ainda não ouvimos nenhuma palavra daquela protetora, né, que se diz protetora do agro e das mulheres, a senadora Simone Tebet. O que ela diz sobre isso? O que ela diz sobre o agora ex-presidente, ex-presidiário, companheiro de palanque da Simone Tebet, dizer que, se eleito, ele vai convidar o MST para ser um dos braços administrativos no governo dele. Até agora, a dona Simone Tebet não se pronunciou em relação a isso, assim como o vice Alckmin, que se auto-intitula cristão católico, também não se pronunciou sobre o apoio ao aborto que o Lula publicamente já declarou. Naquela sabatina do Jornal Nacional, aquela que nós ouvimos, o senhor não deve nada à justiça, o Lula disse que o MST só invadia terras improdutivas. Eu coloquei um vídeo na época no meu Instagram mostrando as invasões a terras improdutivas do MST. Terras aí, laboratórios de pesquisa, terras com, plantações, pés de laranja sendo destruídos, animais sendo mortos. E, no entanto, parece que a dona Simone Tebet passou uma borracha nisso, nesse passado nefasto do movimento, e talvez agora seja a hora da Simone aparecer, então, e também, além de demonstrar solidariedade ao movimento, já que ela está no palanque com Lula, e o MST é um movimento terrorista que é um braço do ex-presidiário, ela poderia dizer também que cor o movimento deve usar, já que ela não quer que o PT use mais o vermelho. Como é que fica, Simone? Usa branco, como você pediu que o Lula usasse, mas aí eles invadem fazendas, matam animais e sujam o branco de sangue. Como é que fica isso, dona Simone? 2 minutos, Fiuza. Olha, esse problema se resolve com o que se chamava de reforma agrária, enfim, se resolve com política agrária de assentamentos. O governo atual distribuiu mais de 300 mil títulos, quase 400 mil títulos de terra a pequenos produtores, pequenos agricultores, predominantemente para mulheres. Eu não entendo o nojo, né, a ausência, né, o momento de abstração da realidade quando isso acontece. Qual é o problema, senhoras e senhores, de reconhecer? Está acontecendo agora. No próximo governo, se a gente apoiar as políticas certas, né, os próximos governos terão mais força para fazer isso e não a demagogia. Então, você veja a situação agrária tendo uma melhoria sob esse governo, isso é fato. É um programa criterioso. É um programa que, inclusive, visa a entregar a terra a quem poderá saber utilizá-la, né? Não só para não haver especulação, como para não haver a evasão, que é o que sempre foi o problema. Inclusive com programas de migração desastrosos, né? Levando população urbana para zonas rurais e ela não conseguiu se fixar lá. Então, esse problema, como
sempre é o que interessa aqui, se resolve com política pública responsável. Parabéns a essa juíza. A justiça não morreu ainda, né? Embora esteja com sinais de agonia preocupantes. E, evidentemente, que, como falei anteriormente, sobre a questão da arte, da cultura, do cinema na Nicarágua, não interessa mais a essa elite podre, que quer panela, que é democracia porcaria nenhuma, quer ser amiga do juiz que manda em todo mundo. É ou não é isso que vocês fazem? É isso que vocês fazem. Agora com a imprensa aí, decadente. Então isso aí não tem nada a ver com democracia. Democracia é isso aí. Distribuir título de terra, fazer o trabalho direito e deixar a população livre, né, para colher os frutos do seu trabalho. E não deixar os frutos do trabalho da população, do homem comum, ir para essa meia dúzia de gatos gordos aí que se dizem defensores da democracia. Mota. O Zé Maria tem razão. Chamar esse grupo de invasores de sem terra é como chamar o assaltante que vem roubar o seu celular de uma pessoa sem celular. A propriedade é um direito natural, é um direito fundamental, é uma das bases do famoso Estado de Direito. O direito à propriedade está na base da civilização ocidental. Se a terra tem um dono, essa propriedade tem que ser respeitada, inclusive independente da terra ser produtiva ou não. Se a terra tem um proprietário, o proprietário faz o que ele quiser com a sua terra. A demonização da propriedade privada faz parte do ideário da esquerda. Lembra? É demonização da propriedade dos outros, porque todo intelectual esquerdista, claro, tem o seu cafofo no Leblon ou em Paris, que é dele. Percebam que o direito de propriedade, uma vez desrespeitado, ele não se recupera. Então, o sujeito que invadiu a fazenda e tomou aquela terra para ele e que passa a se achar o novo dono, amanhã ele pode perder essa terra para um outro invasor. E assim você destrói um direito que é fundamental para a sociedade.